Olá, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade, então, à nossa disciplina Avaliação da Aprendizagem, né, na Educação Digital. Hoje nós vamos abordar as dimensões dialógicas e mediativas da avaliação na educação digital. Esse é o nosso objetivo, né, como podemos ver aí. Reconhecer essas dimensões dialógicas, mediadoras, como parte estruturante, né, da avaliação na educação digital. E nós temos um porquê. Porque a ambiência, o ambiente, né, digital, ele altera, ele não é o mesmo da sala de aula, né, que é um ambiente muito mais caracterizado de forma da relação aluno-professor, uma relação expositiva, né. Isso não quer dizer que em sala de aula a gente também não possa, né, fazer uma mudança em nossa metodologia, porque de fato a mediação, a discussão sobre o processo, né, mediador da avaliação para a produção do conhecimento é uma discussão que nasce já uma crítica da avaliação tradicional que existe na educação presencial. Mas, de fato, no ambiente virtual, nós temos uma caracterização da relação, né, da interatividade maior, da interação de todos com todos, que leva à exigência de pensarmos em novas formas de avaliação. E nesse processo é a dimensão dialógica e mediadora um componente estruturante da nossa abordagem, ok? Primeiro passo, por que avaliar? Vamos fazer uma revisão aí rapidamente, estamos chegando no final da disciplina, né? Então, acho importante nós lembrarmos, né? Será que nós avaliamos apenas para aprovar e reprovar o aluno, gerando aquela consequência do estudar para passar de ano, né? E há muitos estudiosos que têm questionado, criticado essa posição, né? Ou seja, o aluno não se relaciona com o saber, ele só está estudando lá sem sentido nenhum da sua prática, porque ele está preocupado em passar de ano, assim como a sua família, assim como o professor, porque toda a organização, né, do processo de ensino-aprendizagem acaba levando a isso. Bom, uma outra questão também colocada nessa perspectiva, né, da avaliação como dos exames, melhor dizendo, dos instrumentos de provas, exames, é a culpabilização do aluno, né? Então, o aluno não vai bem, ele, vamos dizer, a questão da produção do fracasso escolar acaba sendo creditado na conta do aluno e de sua família. Pois bem, uma outra perspectiva que nós estamos aqui defendendo no curso é pensar justamente a avaliação como um processo em que informa ao professor e ao aluno o que ele ainda não aprendeu, né? Então, esta ideia, ao invés de nós pensarmos no fracasso do aluno, no erro, né, como algo que seja punido a partir da prova, da nota, né, nós vamos pensar justamente o que ele ainda não aprendeu, porque é possível de ser aprendido, e isso depende justamente da mediação que se estabelece, né, por meio do pensamento, por meio de estratégias que provoquem, né, a descoberta nos estudantes. Pois bem, então a avaliação ela está muito a serviço do quê? Para instigar, né, o aluno, serve para investigar o processo e reorientar a relação de ensino-aprendizagem. Deve ser realizada continuamente ao longo das aulas, né, por meio de diversos instrumentos. Também não é só a prova, você tem os trabalhos, os seminários, né, propostas de educação por resolução de problemas, os portfólios, né, e entre outros tantos instrumentos, como nós já vimos nas aulas anteriores, né. E nesse caso, o enfoque do fracasso, sucesso escolar, não é acreditado no aluno, né? Ele é uma corresponsabilidade de todos, ou seja, do aluno, do professor, do curso da instituição, inclusive dos gestores de políticas públicas, né? Ou seja, das próprias propostas de políticas educacionais, tá ok? Então vamos avançar aqui um pouquinho, eu trouxe um quadro e eu gostaria de fazer uma rápida divisão aqui, né? Um quadro a partir dos estudos da Jussara Hoffmann, em que ela vai fazer uma divisão entre o que era antes, vamos dizer assim, a primeira visão equivocada da avaliação e a visão da avaliação mediadora, né? Então, vamos começar
vamos focar na parte de baixo desse quadro, né? O que ela diz? Que a aprendizagem significa descobrir a razão das coisas e pressupõe a organização da experiência vividas pelos sujeitos numa compreensão progressiva das noções, né? Se essa é a perspectiva do aprender, a avaliação ela passa a ter um significado de uma ação provocativa do professor, que desafia o aluno a refletir sobre situações vividas, a formular respostas, hipóteses, encaminhando-se a um saber significativo, né? Nessa perspectiva também, mediadora da avaliação, a proposição da Jussara Hoffmann é que dialogar é um conceito importante, porque é refletir em conjunto, né? O professor e aluno. Dialogar não está no sentido da troca, de um bate-papo, como a gente faz com os colegas. Não, dialogar ela tem a ver aí com uma reflexão que se faz por meio do pensamento em torno de um objeto de conhecimento, ok? Sobretudo, exige aí um aprofundamento por parte do professor das teorias de conhecimento. Como é que nós, seres humanos, aprendem, né? Então, nós temos aí na literatura autores como Piaget, como Vygotsky, né, que vão trabalhar, então, as questões envolvendo aí o aprendizado, né, e as diferentes formas de conhecimento. Um último ponto aqui é a ideia do acompanhamento. Então, a avaliação resultante dessa forma de aprender, ou seja, buscar a razão, o sentido das coisas, né, tem a ver com o acompanhamento do professor, que está relacionado a favorecer, a vir a ser, né, desenvolvendo ações formativas que possibilitem, portanto, novas descobertas aos alunos, tá? Para Jussara Hoffmann, então, a relação dialógica é a condição que se dá para a construção do conhecimento, né? E ela, nos seus trabalhos, nos seus vários livros, vai trazer aí vários autores. Por exemplo, Paulo Freire, né, que também trata da questão da mediação como diálogo. O que o Paulo Freire diz? Vamos ver aqui. O fundamental, né, é que o professor e alunos saibam que a postura deles, do professor e dos alunos, é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não apassivada, né, enquanto fala ou enquanto ouve. O que importa é que o professor e alunos se assumam epistemologicamente curiosos, ou seja, que eles estejam buscando, então, a verdade, né, dos conhecimentos, a busca, a descoberta, que eles estejam interessados nessa troca em torno de um conhecimento ou de um objeto de saber. Para Jean Piaget, né, um dos clássicos da psicologia educacional, a mediação é o desafio e a problematização, né? É preciso que os professores possam colocar questões que desafiam, desestabilizem o conhecimento que o aluno tem, para que ele consiga buscar novas referências e buscar novas descobertas, ok? Para Vygotsky também, né, dentro aí também da psicologia da educação, mediação é o apoio adequado para o aluno desenvolver as suas habilidades e potencialidades, bem dizer a verdade, né? Porque o desenvolvimento é potencial, então a zona de desenvolvimento proximal que propõe Vygotsky tem muito a ver, portanto, com a ideia de mediação, a mediação que aí a palavra, a linguagem exerce um papel fundamental na mediação, né? Em relação também ao outro, que possa fazer esse acompanhamento e desenvolvendo a habilidade. Não é muito clássico, né, dentro dessas abordagens. Um próprio aluno que tenha mais conhecimento, que já se apropriou de um conhecimento, ele pode fazer esse acompanhamento, ajudando o outro aluno a desenvolver-se, né, aquele conhecimento. Bom, então, a avaliação mediadora, ela acontece, né, quando são disponibilizados momentos de interação por meio do diálogo, sejam eles na forma de debates online ou presenciais, possibilitando que o mediados modifique as estruturas mentais,
evoluindo seus saberes e sua maneira de interagir com o outro, visando sua autonomia no pensar. Okay? Para isso, nós devemos ser o tempo todo desafiados a compreender que a aprendizagem se constrói através das relações mediadas pelo ato da reflexão, né? Pois permite identificar estágios de desenvolvimento de nosso processo formativo a caminho da autonomia necessária. Então, nós temos aí, fundamentalmente, a partir da avaliação mediadora proposta pela Jussara Hoffmann, justamente uma concepção, né, uma concepção mais piagetiana de ensino-aprendizagem e de desenvolvimento humano, e também da forma epistêmica, ou seja, como o sujeito aprende, né? Que é levado por meio dessas desestabilizações daquilo que ele já conhece, e que é essa desestabilização que justamente vai criar novos esquemas, que é a busca de novos conhecimentos e novos padrões mentais. Ok? Então, vamos entrar agora em algumas questões que têm a ver com o direcionamento para uma avaliação mediadora. O que eu tenho que fazer? Você, professor, deve pensar em algumas questões. Então, primeiramente, proporcionar aos alunos muitos momentos para que eles expressem suas ideias, né? Se eu tenho que conhecer como o aluno aprende, qual momento da formação do conceito que ele se encontra, o que ele conhece, eu preciso dar espaço para ele falar. Então, proporcionar momentos em que ele possa expressar suas ideias, fazer atividades, discutir em grupo, discutir em sala de aula. Muito bem. Consequentemente, né, eu estou oportunizando, o professor tem que oportunizar discussão entre os alunos a partir de situações problematizadoras, né, que criem desafios e que possam coletivamente gerar um debate, e que o que se estabelece, né, a mediação por meio das reflexões, né, é possível desenvolver potencialmente os colegas em uma questão ampla e coletiva, né? Então, nós estamos falando de um modelo que sai daquela visão individual do aprendizado, né? Que o aluno sozinho, ele vai lá, faz a sua leitura, faz a sua atividade, entrega o exercício, o professor corrige, e assim sucessivamente o ano inteiro. Esse trabalho, pensado de forma problematizadora, pensado de forma coletiva, não quer dizer que não tenha momentos, né, individuais. Sim, as tarefas individuais devem ser pensadas, tarefas menores, sucessivas, né, buscando também diagnosticar, compreender as respostas dos alunos para melhorar, então, a prática de ensino. Tá? Um outro ponto importante nesse direcionamento em vez de nós pensarmos em certo ou errado, né, corrigindo lá a prova, ou o exercício, ou qualquer atividade, buscar fazer comentários sobre as tarefas, né? Comentários que auxiliem a identificar as dificuldades, oferecer oportunidades de descobrir melhores soluções. Ok? Portanto, a importância aqui reside no registro, né, uma forma do professor poder fazer esse acompanhamento, saber entender o momento do aprendizado de cada um de seus alunos, fazendo registros, né, fazendo registros de avaliações, né, transformando esses registros em anotações, né? Então, não é só a nota, é uma anotação significativa sobre o acompanhamento do aluno. Ou seja, como é que esse aluno se relaciona com o saber? Qual o processo, em que momento do processo de construção de conhecimento ele se encontra? E o que ele ainda, o mais importante, né? O que ele ainda não aprendeu. Então, é uma ressignificação, uma nova interpretação daquilo que nós chamamos de erro. O aluno errou. Não, ele não errou, ele ainda não aprendeu. E é nesse ponto que nós intervimos, que nós pensamos uma estratégia para que ele possa construir, né? Então, a mediação é justamente
situada nesse momento, né? Então, quando a gente tem elementos que nós podemos criar situações problematizadoras, né, que desestabilize um erro ou um desconhecimento do aluno e provoque ele a buscar novos sentidos e significados para aquilo que ele ainda não conhece. Portanto, é necessário ações que sejam provocativas, né, que instiguem, que problematizem, desafiem o aluno no seu aprendizado. Isso não se dá de forma homogênea, obviamente, porque cada aluno tem seu tempo, né? Cada aluno tem seu tempo e sua forma de aprender. Portanto, a importância do professor ter aí claramente um acompanhamento, né, mais singular, né, particular do aprendizado de cada aluno, ok? Muito bem, agora a gente vai passar aqui um pouquinho, isso nós vamos dar continuidade na próxima aula, somente com uma entrevista com o nosso colega, professor Marcos Silva. Mas vamos introduzir aqui também a questão da ambiência conversacional na educação online, né? Então, o ambiente online é um ambiente em que nós estabelecemos uma rede de relações, né, que é diferente daquela que nós estabelecemos em sala de aula, que normalmente o professor é aquele ator central, né, em que todos prestam atenção e, consequentemente, todos devem, de algum modo, garantir a atenção necessária ou garantir as anotações necessárias para que o aprendizado ocorra. Então, o formato tradicional das nossas aulas, né? Aulas expositivas, né? Bom, esse é a primeira coluna aqui, né? Esse tipo de relacionamento aí, né, na ambiência educacional, que se estabelece da relação do sujeito com o livro, com a televisão, com o rádio, com o hipertexto. Uma segunda dimensão, ou melhor, uma segunda questão, é a relação um a um, né? Então, a conversação, ela se estabelece entre os indivíduos. O que nós queremos chamar a atenção aqui é que no ambiente de educação online, essa relação, essa conversação, ela se dá em relação entre todos os sujeitos. Portanto, é a terceira coluna aqui, todos com todos, né? Então, nós temos aí, olha só, as ferramentas que estão aqui na imagem, né? Nós temos listas de discussão, temos os fóruns, por exemplo, né? Os chats de bate-papo, enfim, mensagens em grupo, além de audioconferência e videoconferência, onde todos são convidados, né, a discutir uma temática, a expressar o seu conhecimento em relação a um determinado assunto e também auxiliar o colega, né, que não sabe, no sentido da construção desse conhecimento. Então, há uma troca, né, muito mais intensa do que a relação de um para um ou de um para todos, né, como era a relação mais tradicional, né. E, por fim, aí nós temos o inverso, né, todos para um, que tem aí como representante, né, dessa situação conversacional o blog e o microblog, né? Então, todos se dirigem, por exemplo, ao professor, ao tutor, né, ao facilitador, como são os nomes que são dados aí no ambiente digital. Por que eu trouxe esse slide? Porque nós estamos falando de mediação e diálogo, né, como componentes estruturantes. Então, o diálogo e a mediação deve ser pensado, né, com forma estratégica do planejamento da sala de aula, do planejamento do ensino, do plano de ensino, tá, ok? Então, para a gente fechar a aula de hoje, é importante nós considerarmos para o planejamento a ambiência conversacional das aulas. Para quê? Para propor atividades, né, que os alunos possam interagir, eles possam trocar conhecimentos, que a gente possa colocar situações, problemas desafiadores, que eles possam, então, desenvolver esse conhecimento, tá? Então, realizar a mediação docente sempre que necessária
para promover essa conversação, ok? Gente, a aula de hoje era isso. Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. Um grande abraço.